A Terra do Sol Nascente. Uma breve apresentação do Japão. O Japão, um arquipélago no leste asiático, é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Sua história, viu? Rica e vibrante, moldada por uma cultura única e fascinante. Dos primeiros habitantes à potência tecnológica de hoje, o Japão passou por transformações profundas. E o mais legal é que o país sempre exerceu um fascínio no mundo. Seja pela beleza natural, pela culinária de dar água na boca ou pela tecnologia de ponta, o Japão encanta e intriga. Mergulhar na história japonesa é como embarcar em uma aventura emocionante. Nos próximos capítulos, vamos explorar os pilares da religião, da cultura e da história japonesa. Conheceremos figuras icônicas que marcaram o país. Vamos desvendar os mistérios por trás da arte, da tradição e da força do povo japonês. Prepare-se para uma viagem inesquecível. Shintoísmo e Budismo. Os pilares espirituais do Japão. A religião no Japão é um mosaico de crenças e práticas. O Shintoísmo, religião nativa, coexiste com o budismo, que chegou no século VI. Juntas, moldaram a espiritualidade e a cultura japonesa. O Shintoísmo é uma religião animista. Os japoneses acreditam na existência de kami, espíritos na natureza. Os rituais celebram a vida e os antepassados. O budismo chegou ao Japão trazido por monges coreanos. A busca pela iluminação conquistou os japoneses. Templos budistas se tornaram centros de meditação. A influência dessas religiões está presente em festivais e cerimônias. A reverência pela natureza e a busca pela paz interior são valores centrais. A arte milenar do teatro japonês. No e Kabuki. O teatro japonês encanta o mundo. No e Kabuki surgiram em diferentes períodos da história japonesa. Representam a riqueza e a diversidade da cultura japonesa. O No, do século XIV, é minimalista. Máscaras expressam emoções intensas. O Kabuki do século XVII é vibrante e emocionante. A beleza da simplicidade. Ikebana e a cerimônia do chá. A busca pela beleza e a apreciação da natureza são elementos centrais na cultura japonesa. O Ikebana, a arte de arranjo floral, e a cerimônia do chá, um ritual tradicional milenar, refletem essa profunda conexão com o mundo natural. O Ikebana, que significa flores vivas, é muito mais do que simplesmente colocar flores em um vaso. É uma forma de arte que busca expressar a beleza natural das plantas através da composição, do equilíbrio e da harmonia. Cada arranjo é único, transmitindo uma mensagem específica. A cerimônia do chá, ou Shanoyu, é um ritual tradicional que celebra a paz, a harmonia e o respeito mútuo. Cada movimento é cuidadosamente coreografado, desde a preparação do chá verde até a forma como é servido e apreciado. É um momento de pausa e contemplação, sabe? Os guerreiros lendários, samurais e o código Bushido. Os samurais, guerreiros lendários do Japão feudal, evocam imagens de bravura, lealdade e disciplina. Guiados pelo código de conduta Bushido, o caminho do guerreiro, os samurais desempenharam um papel crucial na história japonesa. O Bushido enfatizava valores como honra, coragem, lealdade, autocontrole e justiça. Os samurais eram treinados não apenas para serem guerreiros habilidosos, mas também para serem homens de honra e integridade. Eles acreditavam que a morte era preferível à desonra. Durante séculos, os samurais serviram aos senhores feudais, os daimyo, protegendo suas terras e lutando em guerras. A figura do samurai, com sua espada katana e seu código de honra, tornou-se um ícone da cultura japonesa, inspirando admiração até os dias de hoje. A Era Meiji marcou um ponto de virada na história japonesa. Após séculos de isolamento, o Japão se abriu para o mundo. Transformou-se em uma potência industrial e militar. Sob o imperador Meiji, reformas políticas, econômicas e sociais foram implementadas.
Essas reformas lançaram as bases para o Japão moderno e influente. O sol nascente na guerra. O impacto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas no Japão. O país, aliado às potências do eixo, sofreu derrotas devastadoras. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki marcaram o fim da guerra e o início de um novo capítulo na história japonesa. O Japão entrou na guerra buscando expandir seu império e garantir recursos naturais. No entanto, a superioridade militar dos aliados levou o país à derrota. As cidades japonesas foram bombardeadas, a economia estava em ruínas e a população sofria com a fome. A rendição do Japão, em 1945, marcou o fim da guerra e o início da ocupação americana. O país, antes uma potência militar, estava sob o controle das forças aliadas. A reconstrução do Japão seria um desafio colossal. Renascendo das cinzas, o milagre econômico japonês. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por um período de crescimento econômico sem precedentes. O milagre econômico japonês, como ficou conhecido, transformou o país em uma potência industrial e tecnológica. Com a ajuda dos Estados Unidos, o Japão reconstruiu sua economia. Investimentos em educação, tecnologia e infraestrutura impulsionaram o crescimento. A indústria japonesa, liderada por empresas como Toyota, Sony e Panasonic, conquistou o mercado mundial. O milagre econômico japonês transformou a vida dos japoneses. O país, antes devastado pela guerra, alcançou prosperidade e qualidade de vida. A ascensão do Japão como potência econômica marcou o pós-guerra. Rostos do Japão, de imperadores a artistas. Ao longo de sua história, o Japão foi palco de figuras icônicas que moldaram a cultura, a política e a arte do país. Imperadores, guerreiros, artistas e líderes deixaram sua marca na história japonesa. O imperador Meiji, por exemplo, foi o responsável por liderar o país durante a Era Meiji, um período de modernização e reformas. Sua figura é reverenciada pelos japoneses como um símbolo da transformação do Japão. Na Era Feudal, guerreiros como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu unificaram o país após séculos de guerras civis. Seus feitos militares e estratégias políticas moldaram o Japão feudal. Influências modernas: Miyazaki, Murakami e o Japão contemporâneo. O Japão contemporâneo continua a influenciar o mundo com sua cultura pop, tecnologia e arte. Artistas como Hayao Miyazaki, criador do estúdio Ghibli, e escritores como Haruki Murakami conquistaram fãs em todo o planeta. O Miyazaki, com seus filmes de animação encantadores como A Princesa Mononoke e A Viagem de Chihiro, encanta crianças e adultos com histórias mágicas e personagens cativantes. Seus filmes exploram temas como a natureza, a amizade e a importância da imaginação. Já o Haruki Murakami, escritor aclamado internacionalmente, é conhecido por seus romances surrealistas e introspectivos, como Kafka, A Beira-Mar e Unkoi 84. Suas obras exploram temas como a solidão, a memória e a busca pela identidade. Um legado duradouro, celebrando a história e cultura japonesas. A história e a cultura japonesa são um tesouro a ser descoberto e apreciado. Desde as tradições milenares até a modernidade vibrante, o Japão encanta o mundo com sua singularidade. Ao longo desta jornada, exploramos alguns dos aspectos mais fascinantes da cultura japonesa. Conhecemos as crenças do shintoísmo e do budismo, a beleza do teatro no e do kabuki, a delicadeza do ikebana e da cerimônia do chá, a bravura dos samurais. Vimos como a Era Meiji modernizou o país e como o Japão se reergueu após a Segunda Guerra Mundial, tipo um fênix. O Japão é um país de contrastes.
onde a tradição e a modernidade se encontram em harmonia. Que esta jornada inspire você a descobrir mais sobre a rica história e cultura japonesa.